Olá pessoal, professor Douglas Léo. Hoje eu estou começando um curso novíssimo de raciocínio lógico, tá? E esse curso hoje, ele está exatamente dedicado ao pessoal que vai fazer a prova do DPU. Acompanha pra gente aqui na tela, pra gente ver uma parte do edital, o que o edital tá pedindo pra gente acompanhar. Então vamos lá. Defensoria Pública Geral da União. Bom, esse curso está totalmente ligado com o edital, perfeito? Olha só. Trouxe aqui para você e vou dar uma lida nesse edital aqui para vocês verem o que acontece. Raciocínio lógico. 1. Resolução de problemas. Raciocínio lógico matemático. Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 4. Compreensão e elaboração das lógicas de situação por meio de raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. 5. Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida às conclusões determinadas. 6. Lógica sentencial ou proposicional, proposições simbólicas, fórmulas, usando os conectivos e ou não implica, tradução de proposições da linguagem natural para a forma simbólica. 8. Fórmulas e suas tabelas verdade, equivalências lógicas, lei de Morgan. 11. Argumentos válidos e sofismas. E 12. Contradições. Então, vem aqui em mim. Esse edital, ele tá a cara do edital da FCC. Ou seja, quem gosta de usar esse tipo de edital é a FCC. Ou seja, o CESP foi lá, deu Ctrl+C, Ctrl+V e colocou aqui no edital do DPU, perfeito? Mas o que é interessante é que isso aqui está de forma subjetiva, mas na verdade é tudo que cai em lógica, tudo aquela parte de estrutura lógica, lógica de argumentação, diagramas lógicos, questões de verdades e mentiras, associações, a parte de sequência numérica, sequência de letras, sequência de figuras, sequência de alfabetos, né? Então tudo que está aqui, ele vai ser visto no nosso curso, não diretamente usando esses nomes aqui, perfeito? Então a sequência que nós vamos usar é exatamente o que cai em prova, ou seja, a parte de lógica geral envolvendo alguns conceitos matemáticos. Então, se segure na cadeira, que nós estamos começando hoje um novo curso de raciocínio lógico voltado para o DPU, ok? Vamos voltar aqui para a nossa telinha. Beleza, então vamos iniciar. Bom, tudo aqui inicia em proposições, perfeito? A gente vai definir proposições e daqui um pouco a gente vai separando tudo certinho, porque as bancas gostam de trabalhar com essa primeira parte aí de proposições. Definição. São sentenças declarativas, já vocês vão ver todas as outras sentenças, tá? Afirmativas ou negativas, ou seja, são sentenças fechadas, composto basicamente por um sujeito bem definido e um predicado, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas verdadeiras e falsas. Você nunca viu uma proposição que ela é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, que isso aí é o princípio do terceiro excluído, que a gente vai falar mais à frente, né? Embora não se exija que o julgador seja capaz de decidir qual é a alternativa válida. Bom, por que ele fala sobre isso daqui? Isso aqui normalmente, olha, as bancas colocam em prova, principalmente o CESP, tá? Ele vai jogar lá uma situação em que ele coloca um exemplo, ele não quer saber se ela é verdadeira e falsa, ele só quer saber se a banca, se você sabe se é uma proposição ou não, perfeito? Isso vai aparecer em vários exemplos e a gente vai seguindo, tá? Ok. Então vamos lá. Então, olha só, vamos só apagando aqui pra gente começar o nosso curso bacana, né? Beleza. Exemplos de proposições. João é médico. Beleza, porque pode ser verdadeiro ou falso. Maria não é enfermeira. É uma proposição, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. O racismo no Brasil é crime inafiançável. É uma proposição, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Olha só, o gato late. Eu não quero saber se isso é verdadeiro ou falso, não é verdade? Eu só quero saber se é uma proposição, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Depois, o gato mia, também é a mesma coisa. Ou seja, é uma proposição, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Ou seja, sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, ela recebe o nome de proposição.
proposições, perfeito? Aqui, João é médico, você tem um sujeito bem definido, perfeito? E você tem um predicado. Eu não vou entrar no mérito predicativo do sujeito, esse tipo de coisa não. Fique só, sujeito, predicado, verbo, beleza? Maria não é enfermeira. Então nós temos aqui todo um sujeito bem definido, por isso que elas são caracterizadas como sentenças fechadas, ou seja, tem um sujeito bem definido, perfeito? Daqui um pouco eu mostro quais são aquelas que não são proposições. 1.3, sentença fechada, é o que nós acabamos de falar. É uma sentença, proposição, que possui valor lógico definido, perfeito? 2 é menor do que 7. O racismo no Brasil é crime afiançável, ou seja, a primeira ela é verdadeira, 2 é menor que 7, beleza? O racismo no Brasil é crime afiançável, ela é falsa, porque o racismo no Brasil é crime inafiançável. Então, sentença fechada são aquelas que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas, ok? Muito bom. Próximo. Sentença aberta. Beleza. É uma sentença que não possui valor lógico definido. Exemplo, x maior que 3. Qual é o valor de x? Não sei. Se eu não sei o valor de x, como é que eu vou dizer se ela é verdadeira ou falsa? Então, não tem um sujeito bem definido, perfeito? X mais y é um número inteiro. Espera aí. Como é que eu vou saber se ele é um número inteiro se eu não sei o valor de x nem o valor de y? Ok? Então, eu poderia colocar 0,5 para o x e 2,4 para o y, que não daria um número inteiro, que seria falso. Então, só seria uma proposição se eu conseguisse estabelecer valores para isso daí. Perfeito? Outra, que o sujeito não está bem definido, ó. Ele foi campeão mundial de luta livre em 2009. Ele quem? Então, olha só, não tem sujeito bem definido, é uma sentença aberta. E sentenças abertas não são proposições, perfeito? Então já marca aí, uma sentença aberta não é uma proposição, porque uma proposição é uma sentença fechada. Ok, vamos ir adiante. Sentenças que não são consideradas proposições, beleza. Notem que no nosso exemplo, proposições são sentenças declarativas, que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Então, nós vamos enumerar aqui algumas sentenças que não são proposições. Olha, cuidado, hein? Toda proposição é uma sentença, mas nem todas as sentenças são proposições. Primeiro, sentenças interrogativas, perfeito? Então, uma sentença interrogativa, ela não é uma proposição, porque ela não pode ser julgada como verdadeira ou falsa, porque é uma pergunta. Olha o exemplo. Exemplo. O Vasco foi campeão carioca 2015? Opa, olha só, tá vendo aí, ó? Eu não tenho como julgar se é verdadeiro ou falso, porque é uma pergunta, tá vendo? Então, uma sentença interrogativa não é uma proposição. Outro tipo de sentença que vocês conhecem. As exclamativas. Exemplo. Que menina linda. Tá vendo? É uma exclamativa. É uma sentença exclamativa, então não é uma proposição, não é passível de julgamento verdadeiro ou falso. Muito bom. Então, olha só. Interrogativa não é uma proposição, exclamativa não é uma proposição, mas são sentenças, perfeito? Toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição, perfeito? Então, vamos lá. Outro exemplo, as imperativas, que é uma ordem, né? Olha o exemplo dado. Menino, fecha a porta. Tá vendo? Isso é uma ordem. E uma ordem não pode ser julgada como verdadeira ou falsa, porque é uma frase imperativa. Muito bom. Vamos lá, outra? Sentenças abertas. Eu falei agorinha que as sentenças abertas também não são proposições. Para ser uma proposição, ele deverá ser uma sentença fechada. As sentenças abertas não são proposições, porque eu tive que recolocar aqui só para você lembrar. Ó. X é maior que 7, eu não sei o valor de x, como é que eu posso afirmar que é maior que 7? X mais y é igual a 6, eu também não posso afirmar qual o valor de x e o valor de y. Então, a sentença aberta, ok? E basicamente isso daí. Ok. Olha só, expressões, cuidado, tá? Expressões. O caderno de Maria, você vê que essa expressão não tem a presença do verbo, né?
São simplesmente expressões. O caderno de Maria, um excelente professor de português. Quem é o professor? Não sei. Então, né? Ok. A bicicleta de Pedro. Beleza. Um excelente livro de português. São apenas expressões. Professor, isso cai em prova? Cai. Vocês vão ver o que cai em relação a isso. Então, olha só. Vem aqui em mim. Olha só. Nós temos vários tipos de sentenças. Perfeito? As sentenças declarativas, as quais são proposições, são passíveis de valoração verdadeiro ou falso. Nós temos as interrogativas, que não são proposições. As exclamativas não são proposições. As imperativas também não são proposições. Perfeito? Além dessas, as sentenças abertas são aquelas que não têm um sujeito bem definido, ou seja, não tem como valorar se é verdadeiro ou falso. É aberta? Não é proposição. Para ser proposição, ela deverá ser sentença fechada, ou seja, as declarativas. E além dessas, nós temos as expressões. Perfeito? São as expressões, aquelas que tem a ausência de verbo, o caderno de Maria, um excelente professor de português, um excelente livro de matemática, e a bicicleta de João, a bicicleta de Pedro, esse tipo de coisas são expressões. E isso cai em prova, tá? Então fica ligado, porque quando a gente for ver o exercício, vai aparecer exercício exatamente cobrando sobre isso, tá? Não importando a banca que você esteja, ok? Isso cai em prova porque o raciocínio lógico não muda. Tem algumas características que mudam uma banca para outra, né? Agora, você que está fazendo aí uma prova, que é a do CESP, que você vai fazer uma questão do CESP, se você pegar da FCC, da Funivesta, da ESAF, são as mesmas. Não vai mudar porque isso aí é teoria, essa teoria não muda. Graças a Deus não muda, né? Então, vamos dar uma continuidade, volta aqui para a tela, ok? Olha só, vamos fazer alguns exercícios sobre isso, exercícios que caem em prova. São exercícios de provas anteriores, perfeito? Vamos lá? Ok. Questão número 1 é uma questão do CESP, UNB, Ministério da Ciência e Tecnologia Auxiliar 2008. Vocês vão ver questões aqui de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Por quê? Porque a questão não importa. Às vezes a banca pega uma questão que ela usou lá atrás, ou seja, o raciocínio lógico não vai mudar. Perfeito? Desde Aristóteles, 384 a 322 a.C., que se trabalha com essa parte de lógica aí, que é interessante, que não muda. Então, não se importa não. Claro, nós vamos ver do ano de 2015? Vamos. Com certeza nós vamos ver questões de 2015, 2014, 13, 12 e qualquer uma aí. O importante é que a gente aprenda o conteúdo, perfeito? Vamos lá. Cara, uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. De acordo com essa definição, julgue os itens a seguir. Pronto, essa definição está na prova do CESP. O CESP é totalmente contextualizada, ele vai te dar um textozinho lá bonitinho, blá blá blá, ele vai te explicar. Claro que você não necessariamente precisa ler, tá? Quando precisar, eu vou informar para você, olha, esse tipo de questão você tem que ler, porque senão no CESP você se arrebenta, né? Então vamos lá. Vamos ver o que acontece. Item 1. A sentença, o feijão é um alimento rico em proteínas. É uma proposição. Perfeito? Perfeito. O item está correto. Por que o item está correto? Porque o feijão é um alimento rico em proteínas é uma sentença declarativa. E se é uma sentença declarativa, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Note que existe um sujeito bem definido, tá? Tudo certinho, bonitinho. É uma proposição, sim. Item 2. A frase, por que Maria não come carne vermelha? Note-se, é uma pergunta. Se é uma pergunta, ela não é uma proposição, porque uma sentença é interrogativa. E o CESP afirma, logo aqui abaixo, ó, não é uma proposição. Fique esperto, tá? Dá uma olhada se ele usou uma negativa aqui ou não, para você não errar esse tipo de questão. Perfeito? Ok. Então, esse item está correto também, porque não é uma proposição. Muito bem, questão número 1. Questão número 2. Questão CESP, UNB, Ministério da Ciência e Tecnologia 2008 também. Vamos lá. Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, embora não se exija que o julgador seja capaz de decidir qual é a alternativa válida.
O que ele quer dizer? Ele não quer saber se ela é verdadeira ou falsa, não. Ele só quer saber se é uma proposição. Por isso que, quando o CESP trabalha com dados fictícios, ele te informa se a proposição ela é verdadeira ou ela é falsa. Agora, se o CESP estiver trabalhando com coisas reais, ele te obriga a saber se é verdadeiro ou falso de acordo com o texto que ele te der lá, beleza? Mas por enquanto eu só quero saber, é uma proposição? Sim ou não? Perfeito? Julgue os itens que se seguem. Nas sentenças abaixo, você vê, ó, nas sentenças. Por que nas sentenças? Porque você sabe que toda proposição é uma sentença, mas nem toda sentença é uma proposição. A única sentença que é uma proposição são as sentenças declarativas, as quais podem ser julgadas como verdadeiro ou falso. Então é justamente o que ele fala aí na parte do texto, né? Apenas A e D são proposições. Então ele está dizendo que nas sentenças abaixo, apenas a A e a D são proposições. Vamos ver? A. 12 é menor que 6. É proposição? Sim, é uma proposição. É uma sentença declarativa. Por isso que é uma proposição. Ele não quer saber se é verdadeiro ou falso. Perfeito? B. Para qual time você torce? Opa, ela é interrogativa. Então não é uma proposição. Então, ó, você já arrisca. Não é proposição. X mais 3 é maior que 10. Opa, qual o valor de X? Não sei. Como é que você vai saber se é maior que 10? Então, isso é uma sentença aberta. Também não é proposição. Beleza? D. Existe vida após a morte. Opa, esse existe aqui, crianças, olha. Proposição categórica de Aristóteles. Isso vai ser visto no curso mais adiante, quando a gente for ver a parte de diagramas lógicos, que são as proposições categóricas de Aristóteles, ou seja, lógica de primeira ordem, que é o todo, exemplo, todo A é B, existe um A que é B, existe um A que não é B, nenhum A é B, a gente vai trabalhar nas proposições. São 4 proposições categóricas, então o existe é uma proposição categórica, então é uma proposição. Sim, o item está corretíssimo, perfeito? Então, A e D são proposições, eu tenho o item como correto. Muito bom, hein? Então, é uma coisa assim que você tem que entender, porque às vezes ele usa aquele alguém, ninguém, e às vezes a pessoa acha que não é proposição, mas elas são proposições e você vai ver isso durante o nosso curso, tá? Ou seja, o nosso curso é completo, nós não vamos pular assunto, vamos tentar ser basicamente, minuciosamente, nos detalhes, porque as bancas às vezes pegam nos detalhes, perfeito? Bom, próxima questão. Questão de número 3. CESP-UNB, Escrivão Acre 2008. Vamos ver o que acontece nessa questão. Você pode perceber que as provas do CESP, ele vai te dar uma definição. Olha lá, uma proposição é uma afirmação, que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas, perfeito? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Que é o princípio da não contradição, ok? Bom, de acordo com as informações contidas no texto, julgue o item a seguir, beleza? A frase, você sabe que horas são, é uma proposição? Não, porque é uma sentença interrogativa, perfeito? E se é uma frase interrogativa, ela não é uma proposição, isso faz com que o item fique errado, perfeito? Mais um item aí feito. Próxima questão. Questão 4, CESP-UNB, Banco do Brasil 2008. Bom, vamos lá, mais uma definiçãozinha, né? Na lógica sentencial, denomina-se proposição uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Assim, frase, como está o tempo hoje? E esta frase é falsa, não são proposições, porque a primeira é uma pergunta e a segunda não pode ser nem verdadeira nem falsa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Esta frase é falsa. Se eu falar que ela é verdadeira, ela é falsa. Se eu falar que ela é falsa, ela é verdadeira. Porque o falso significa uma negação. Vocês vão perceber que a gente for trabalhar com negação, você vai ver que a gente pode trabalhar a negação, é falso, é mentira, não é verdade. Mas isso é interessante que a gente vai trabalhar daqui para frente. Mas o CESP, normalmente, ele te dá umas questõezinhas que no texto ele já deu exemplo. Ó. Então, qualquer questão aqui de interrogativa lá, ela não vai ser proposição. E nenhuma que ele falar que é falsa, é mentira, vai ser proposição. Ó, esta frase é falsa. Esta frase é uma mentira.
Não é verdade que esta frase, e blá, blá, blá. Então, presta atenção aqui, ó. Qualquer item lá na prova, tá, que é cair nessa questão, estiver dessa forma, você diz que não é uma proposição, porque não pode ser nem verdadeira nem falsa, perfeito? Então, vamos lá. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Vamos ver se existem 3 proposições? Primeira, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. Gente, mentira é a mesma coisa que falso. Porque mentira e falso é simplesmente uma negação. Vocês vão trabalhar com isso, vocês vão ver que é falso, é mentira. A negação não é verdade, é proibido, é proibida, é um indício de negação, tá? Que vocês vão trabalhar mais adiante no nosso curso. Então, a frase dentro dessas aspas é uma mentira, isso não é uma proposição, tá fora de acordo com o exemplo que ele te deu lá. 2. A expressão x mais y é positiva. Como é que eu vou afirmar que algo é positivo se eu não tenho valor nem de x, nem de y? Isso é uma sentença aberta. E se é uma sentença aberta, não é proposição. Proposição, somente sentenças fechadas. Muito bom. Terceira, o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Opa, eu não quero saber se esse negócio está verdadeiro ou falso, não. Eu só quero saber se ela pode ser verdadeira ou falsa. Então, o valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7 é uma proposição, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, e no caso a gente sabe que é falsa, porque a raiz de 4 mais 3 não dá 7, né? Então, é uma proposição. 4. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Eu não quero saber se é verdadeiro ou falso, eu quero saber se pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Como eu tenho um sujeito bem definido, que é Pelé, marcou 10 gols para a seleção brasileira, eu tenho uma sentença declarativa. Se eu tenho uma sentença declarativa, ela também é uma proposição. Então eu tenho o terceiro e o quarto que são proposições, enquanto a 1 e a 2 não são proposições. Perfeito? Beleza. Basta que apareça mais uma para que o item esteja certo, né? O que é isto? Também, olha, é uma sentença interrogativa. Ela não pode ser julgada como verdadeira ou falsa, então ela também não é uma proposição. Beleza? Próximo. Ah, então já foi, né? Era só 5 mesmo. Então estou retirando aquelas que não são proposições. Perfeito? Então, quantas proposições nós temos? 2. E o item afirmou que eram 3. O item está errado. Perfeito? Então, eu tenho um item aqui errado. Então, olha que bacana, né? Mas, professor, isso cai mesmo em prova? Cai. E não é só no CESP, não, tá? A FCC cobra, a Funiversa cobra, tá? Todas as outras bancas cobram. Com mais, claro, que o CESP é a banca que mais cobra isso daí. Perfeito? Então, questão número 5. CESP, UNB, SGA, MRE 2008. Prova do MRE foi uma prova muito boa, muito legal. Tá? Vocês vão ver durante o curso, vai aparecer as questões do MRE aí 2008. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não cabem a ela ambos os julgamentos. Tá aí mais a definição, mais uma vez a definição, né? Considere a seguinte lista de sentenças. Considere a seguinte lista de sentenças, perfeito? Item 1. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? Interrogativa. E se é uma interrogativa, ela não é proposição. Perfeito. O Palácio Itamaraty em Brasília é uma bela construção do século XIX. Perfeito. É uma sentença declarativa. E se é declarativa, ela é uma proposição. Muito bom. As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, X e Y. Opa, você sabe qual é o valor de X? Não. Sabe o valor de Y? Não. Isso também não é uma proposição, porque é uma sentença aberta. Perfeito? Sentença aberta, elas não podem ser valoradas. Somente as sentenças fechadas, que são as declarativas. Porque o Palácio Itamaraty em Brasília é uma bela construção do século XIX, é uma sentença fechada, por isso que ela é uma proposição. 4. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Perfeito. É uma sentença declarativa, porque ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, então eu tenho uma proposição. Ok. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é uma proposição. O item está errado.
Está errado porque nós temos duas que não são proposições, a 1 e a 3. Isso fez com que o item ficasse errado, perfeito? Então, olha que interessante. Realmente, isso pode cair na prova de vocês, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso aí. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui, né? Só vou retirar aqui as que estavam, né? O errado. Perfeito. Notem, aqui está uma questão. Vem aqui em mim. Vem aqui em mim. Notem, eu trouxe aqui uma questão que caiu na prova da Funiversa 2015, que é Funiversa Agente de Segurança Prisional 2015, foi uma prova do Goiás, é uma prova da Funiversa. Mas para você perceber que não importa qual é a banca que você esteja trabalhando, o conteúdo, a teoria não pode ser mudada. E essa questão aqui caiu agora em 2015, perfeito? Então, vamos só prestar atenção para ver se realmente é parecido, igual o que cai na prova do CESP. Vamos lá? Volta aqui para a telinha. Bom, considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale, quando ele fala excluindo-se qualquer outro julgamento, é o princípio do terceiro excluído, ou seja, uma proposição é verdadeira ou falsa, não existe um meio termo, nem um terceiro termo. Assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Perfeito. Exatamente o que o CESP vem cobrando também. As pessoas que estudaram pelo CESP para fazer a prova da Funiversa, que foram fazer a prova da AGPEM, que aconteceu em 2015, vão perceber que a questão era tranquila, né? Bom, letra A. Ele foi detido. Olha o ele. Tá vendo? Ele aqui, ó. Isso característica que não é uma proposição, nem mesmo aqui pela interrogação. Aqui é uma sentença aberta, apesar de ser uma frase interrogativa. Perfeito? Então, tá fora a letra A. Letra B. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Aquela penitenciária? Qual? Qual? Nós temos várias penitenciárias. Como é que eu vou conseguir saber qual é a penitenciária? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma sentença aberta, também que não são proposições. Perfeito? C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Olha aqui, o sujeito está bem definido. Eu tenho a presença aqui do verbo, né? Foram bem treinados do predicado. Então, a minha resposta já é a letra C. Perfeito? Concluindo. Fique alerta a qualquer movimentação estranha no pátio do presídio. Opa, aqui eu tenho uma sentença, o que é imperativa. Ela é imperativa, é uma ordem. Fique alerta a qualquer movimento. Então, também não é uma proposição, perfeito? Letra E. Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Olha isso aí, ó. Tá vendo? Tá uma sentença exclamativa, eu não posso julgar se ela é verdadeira ou falsa, também não é proposição. Isso me dá a resposta certa com a letra C, que o sujeito está bem definido, é uma sentença declarativa, portanto, é uma sentença fechada que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Muito bom. Tá vendo que o conteúdo, meninos, é assim, é tranquilo. A primeira parte, isso é a base de tudo, tá? E é uma coisa que vai puxando a outra. Bom, questão 7, eu fiz questão de colocar uma questão da FCC, Agente Fiscal, Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Perfeita, tá? Muito boa. Você vai ver que não vai fugir nenhum momento do que está sendo dado nesse curso aqui. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. Opa, ele não é um sujeito bem definido, eu não sei quem é, então não é uma proposição, perfeito? E nós já vimos, é uma sentença aberta, muito bom. Então risca que não é proposição. Próxima. X mais Y é um número inteiro. Ué, professor, tá igual aquela questão do CESP? Sim, essas coisas não vão cair diferente não, meninos. É assim mesmo. Pouco importa a banca que eu esteja estudando, o assunto é o mesmo. Eu coloquei aqui de propósito para vocês perceberem que não importa, você está estudando, claro, foca a sua banca, mas acontece que você pode sair da sua banca, pegar outras questões para você ver o nível de questão, como é que cai e deixa de cair. Então, x mais y é um número inteiro, eu não consigo avaliar porque eu não sei qual é o valor de y e nem o valor de x. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2008. Cara, João da Silva, sujeito bem definido.
tá? É um sujeito bem definido, tem o verbo, tem o predicado e blá, blá, blá. Sentença declarativa. Sentença fechada. Então, é uma proposição. Perfeito. Ok? Considere as seguintes listas. Beleza, vamos ver o que ele está querendo. Deixa eu só passar aqui. É verdade que apenas 1 e 2 são sentenças abertas? Espera aí. Não é apenas 1 e 2 são sentenças abertas, né? Vamos ver se é o que acontece? Desculpa, apenas 1 e 2 são sentenças abertas? Beleza. 1 e 3 são sentenças abertas? C. 2 e 3 são sentenças abertas? D. 1 é uma sentença aberta. E 2 é uma sentença aberta. Opa, resposta é a letra A mesmo, né? Pensei que ia aparecer alguma coisa diferente. 1 e 2 são sentenças abertas. Pô, se não são sentenças fechadas, são sentenças abertas, porque elas não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Muito bom. Então, a resposta certa, a letra A. Lógico que 1 é sentença aberta, mas não é apenas a 1 que é, e nem apenas a 2. São as duas. 1 e 2 são sentenças abertas. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos retirar aqui, né? Beleza? Vamos partir para a próxima? Então, a resposta certa é a letra A, né? Beleza. Questão 8. O FCC é agente fiscal da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos lá? Que belo dia! Opa! Um excelente livro de raciocínio lógico. Olha que bacana. Aqui, ó, ela é exclamativa, não é proposição. Aqui é simplesmente uma expressão, tá vendo? É uma expressão, nem verbo tem aí, tá vendo? Então também não é proposição. 3. O jogo terminou empatado? Também não é proposição. Opa, ele está dizendo que 4 delas têm a mesma característica lógica em comum. Pelo que eu estou vendo, a característica lógica em comum é não ser proposição, né? É ser sentença aberta. 4. Existe proposição categórica de Aristóteles, vida em outros planetas. Isso é uma proposição. Uma sentença declarativa, perfeito? E 5. Escreva uma poesia. É uma interrogativa, ó, uma imperativa. Então, meninos, 4 delas, A1, A2, A3 e A5, elas não são proposições. Então, quem é que não tem a característica lógica comum? É aquela que tem proposição, que é a 4, né? Olha aí, ó. Ela é a única que é dita como proposição, perfeito? Então, vamos lá, vamos ver o que a questão está pedindo em relação a isso aí, né? Então, é a 4. Tá aí a frase que não possui essa característica lógica em comum, é simplesmente a 4. Resposta certa, letra D de dado. Vem aqui em mim. Bom, nós estamos encerrando essa nossa primeira parte do nosso novo curso de raciocínio lógico, tá? Que é a parte de o que é uma proposição, o que não é uma proposição, isso aí dentro da lógica proposicional ou sentencial, que está lá no edital de vocês, perfeito? Tudo vai ser dado conforme está no edital. É bagunçado aquele edital? É bagunçado, mas aqui a gente vai seguindo as lógicas certinho, bonitinho. Tudo que for colocado aqui é porque realmente está lá no edital de vocês. Aguardem e até a próxima.